Baixa Idade Média, crise no feudalismo. A Baixa Idade Média é o período da história medieval que vai do século XIII ao século XV. Corresponde à fase em que as principais características da Idade Média, principalmente o feudalismo, estão em transição. Ou seja, é uma época em que o sistema feudal estava entrando em crise. Cruzadas, peste negra, constantes guerras entre senhores feudais, surgimento da classe burguesa, renascimento comercial, renascimento urbano, monetarização da economia e por aí vai. Muitas mudanças econômicas, religiosas, políticas e culturais ocorrem nessa fase que vão concorrer para que o sistema feudal entre em crise. Causas da crise do feudalismo. Vamos começar então. A partir do século XII vão ocorrer as várias transformações na Europa que vão contribuir para a crise do sistema feudal. A primeira delas é o renascimento comercial, impulsionado principalmente pelas cruzadas. A segunda, o aumento da circulação de moedas, com a eliminação do trato do escambo, que era a simples troca de produtos. Então, o aumento de circulação de moedas vai ocorrer principalmente nas cidades. Esse fator vai desarticular o sistema de trocas de mercadorias, que era característico do setor do sistema feudal, e vai acabar atingindo de maneira séria esse sistema. Também, o desenvolvimento dos centros urbanos vão provocar o êxodo rural. As pessoas vão sair da zona rural em direção às cidades. Então, o renascimento urbano vai provocar um êxodo ao contrário. Vocês lembram que nós estudamos que com a queda do Império Romano do Ocidente, houve uma espécie de êxodo urbano, ou seja, saíram das cidades e foram para os meios rurais, fugindo, boa parte, da perseguição dos bárbaros germânicos. Agora, com o renascimento comercial das cidades, com a possibilidade de emprego e uma vida melhor, vai acontecer o êxodo urbano ao contrário, ou seja, as pessoas sairão do centro rural e se encaminharão para os centros urbanos. Muitos servos passaram a comprar sua liberdade ou fugir, atraídos por oportunidades de trabalho nesses centros urbanos. Eu vou abrir um parênteses aqui. Vocês devem lembrar, quando nós estudamos as relações servis, tinha as relações entre os senhores feudais e os camponeses. Nesse pacto de relação, os senhores feudais ofereciam proteção e o lugar para o camponês morar, e o camponês e sua família ofereciam sua força de trabalho, colocavam essa força de trabalho a serviço dos senhores feudais. Esse pacto ele só poderia ser rompido caso o camponês pagasse uma multa, mas nós sabemos que os camponeses não recebiam qualquer tipo de compensação monetária pelos trabalhos que executavam no feudo. Então, como eles conseguiam comprar sua liberdade? Na realidade, o que nós vamos ver é mais uma ação dos burgueses. Muitos comerciantes burgueses, eles começaram a realizar pequenos empréstimos aos camponeses. E era muito interessante, eles colocavam bancos de madeira, grandes bancos de madeira, e ficavam sentados ali junto com 2 seguranças e com um punhado de moedas. Quando o camponês passava próximo ao banco onde está sentado no banco onde está sentado o burguês chamava o camponês e fazia a seguinte proposta: olha, eu lhe dou essas moedas, você compra a sua liberdade, eu lhe arrumo um emprego lá na cidade e com o seu salário você me paga as moedas que eu lhe emprestei mais juros, e assim você consegue a sua liberdade e eu consigo o meu dinheiro de volta com correção e mais valorizado. Ou seja, era um bom negócio para os dois lados. Muitos camponeses aceitavam essa proposta dos burgueses, que ficavam os aguardando para empréstimos nos bancos. Aliás, gente, muitos historiadores atribuem o nome banco a exatamente essa ação que os burgueses faziam em relação aos camponeses para emprestar a eles moedas, dinheiro, para que comprassem a sua liberdade, fossem nos centros urbanos, arrumassem trabalho e com que conseguissem no trabalho, pagassem esses burgueses, com juros, claro, e assim se tornou uma ação rentável e boa para os dois lados. Bom, nós vamos ver que as cruzadas também proporcionaram a volta do contato da Europa com o Oriente.
e quebraram o isolamento do sistema feudal. O sistema feudal é um sistema hermético, ele só funciona em completo isolamento cultural, religioso e social. Se houver uma abertura social, religiosa ou cultural, o sistema feudal ele vai ruir. E foi o que aconteceu com as cruzadas. O surgimento da burguesia, essa nova classe social que domina o comércio e que possui alto poder econômico, essa classe foi aos poucos tirando o poder dos senhores feudais. Os nossos amigos burgueses, eles não ganhavam dinheiro apenas emprestando moedas a camponeses. Muitos dos senhores feudais estavam com sérios problemas econômicos. A diminuição dos trabalhadores no campo fez com que eles fossem obrigados a contratar trabalhadores assalariados. E também o gasto que os senhores feudais tiveram com as cruzadas e o gasto proporcional que ainda mantinham com a compra de especiarias. Então nós vamos ver que a classe burguesa acaba realizando empréstimos para os senhores feudais que dão em garantia as suas terras. Muitos desses senhores feudais vão perder as suas propriedades para os burgueses, por não conseguir pagar as suas hipotecas, vamos chamar assim, né? E com isso, absorvendo aquilo que os senhores feudais tinham, os camponeses vão tirando aos poucos o poder dos senhores feudais e assumindo esse poder. Com o aumento dos impostos proporcionados pelo desenvolvimento comercial, os reis passaram a contratar exércitos profissionais. Esse fato vai desarticular o sistema de vassalagem típico do feudalismo. Nós vamos ver que com o renascimento comercial e urbano, o eixo econômico vai mudando para as cidades, deixa de ficar no setor agrário. E com o eixo econômico mudando para as cidades, permite que os reis possam cobrar algo que eles não conseguiam cobrar, vamos dizer assim, de uma maneira mais tranquila dos senhores feudais. Os senhores feudais possuem exércitos próprios, fortalezas próprias, que rei seria louco de cobrar dessas criaturas tributos. Agora não. O eixo comercial se desloca para a cidade, existe uma massa de trabalhadores e uma massa burguesa não armada que pode ser cooptada para o pagamento de tributos. E isso vai acabar auxiliando o futuro absolutismo dos reis da Idade Média. Bom, com tudo isso, no final do século XV, o feudalismo já estava bem desarticulado e enfraquecido. Os senhores feudais perderam seu poder econômico e político e começam a surgir as bases de um novo sistema, que era o sistema capitalista. Então aí nós estamos vendo um centro comercial da época, né? Houve o renascimento comercial e nós estamos observando que o renascimento comercial colabora também para o renascimento urbano. O surgimento da burguesia. Bom, gente, quando retornavam das cruzadas, muitos cavaleiros saqueavam as cidades do Oriente. O material proveniente desses saques, joias, tecidos, temperos, etc., eram comercializados no caminho. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras rotas comerciais e as feiras medievais. A saída dos muçulmanos do mar Mediterrâneo também vai favorecer em muito o renascimento comercial. Neste contexto, vai começar a surgir uma nova camada social, a burguesia, dedicadas ao comércio. Os burgueses enriqueceram e dinamizaram a economia no final da Idade Média. Essa nova camada social necessitava de segurança e buscou construir habitações protegidas por muros. Surgiram assim os primeiros burgos, que com o passar do tempo, deram origem a várias cidades que congregaram para o renascimento urbano. As cidades passaram a significar maiores oportunidades de trabalho. Muitos habitantes da zona rural passaram a deixar o campo para buscar melhores condições de vida nas cidades europeias, que é o êxodo rural, que nós já falamos. Com a diminuição dos trabalhadores rurais, os senhores feudais tiveram que mexer nas obrigações dos servos, amenizando impostos e taxas. Em alguns feudos chegaram a oferecer pequenas remunerações para os servos. Essas mudanças significaram uma transformação nas relações de trabalho no campo, desintegrando o antigo sistema feudal de produção. Com aquecimento do comércio também vão surgir novas atividades, como, por exemplo, os cambistas, que trocavam moedas, e os banqueiros, que guardavam dinheiro e faziam empréstimos. Esses novos componentes sociais, burgueses, cambistas, banqueiros, passaram a começar a se preocupar com a aquisição de conhecimento.
Esse fato fez surgir no século XII e século XIII as primeiras universidades da Europa. Essas várias universidades que vão surgir são instituições de ensino que se dedicavam ao conhecimento da matemática, teológicos, medicinais e jurídicos. Então aí nós temos na gravura dois exemplos de burgueses. O burguês e sua companheira, sempre contando moedas, né? O absolutismo. Na Alta Idade Média, o poder estava concentrado nas mãos dos senhores feudais. Os reis, em busca de proteção e até mesmo de alimentos, realizaram acordos de suzerania e vassalagem, onde o suzerano era o rei e o vassalo era o senhor feudal. O suzerano oferecia terras e títulos de nobreza aos seus cavalheiros, e em troca os vassalos concediam ao rei proteção e fornecimento de alimentos. Quanto mais cavalheiros possuísse o rei, mais seguro estaria, no entanto, menos poder teria, pois ao ceder suas terras aos cavaleiros e também a eles títulos de nobreza em troca de dependência, em troca de alimentos e proteção, isso originava uma dependência cada vez maior dos reis em relação aos senhores feudais. Com o passar do tempo, os reis tinham cada vez menos autoridade e poder, e cada vez os senhores feudais possuíam maior poder e autoridade. Aí nós estamos vendo na gravura uma cerimônia de suzerania e vassalagem, onde o cavaleiro jura servir e proteger o rei em troca de terras e títulos de nobreza. Bom, no entanto, na Baixa Idade Média, os senhores feudais já não estão tão poderosos assim, nós já vimos isso. Suas dificuldades irão fazer que comecem a saquear os burgueses. Então, os senhores feudais, por mais que os burgueses se tornassem ricos e poderosos, eles não conseguiam e nunca conseguiram ver os burgueses como iguais. Eles diziam que os burgueses eram camponeses que possuíam algumas moedas. Então, eles não sentiam nenhum problema em saquear a classe burguesa. E eles saqueavam de várias formas. Por exemplo, adquiriam especiarias dos burgueses, não pagavam. Cobravam pedágio das caravanas dos burgueses que passavam ao lado dos feudos. Saqueavam as caravanas burguesas e por aí ia, né? E principalmente eles não aceitavam que a classe burguesa se tornasse nobre. É a famosa imobilidade social. Como eu já disse, os nossos amigos nobres viam os burgueses como camponeses com moedas. Devido à relação de laços sanguíneos que existia na Idade Média, os nobres gozavam de privilégios que o dinheiro dos burgueses nunca pôde comprar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Gente, os burgueses tentaram se tornar nobres de todas as formas. Eles casaram seus filhos e filhas com os filhos e filhas dos nobres falidos para acreditar, né, vamos dizer assim, que seus netos conseguiriam títulos de nobreza ou que a família, tendo uma ligação parental com os nobres, fosse vista e privilegiada de outra forma. Só que esses casamentos faziam com que os nobres vissem nos nobres que casaram com burgueses como aqueles que se juntam aos porcos. Ou seja, no momento que um nobre se casava com um burguês, à vista dos outros burgueses, ele deixava de ser nobre. Ele virava um camponês com moedas, né? Os nossos amigos burgueses apelaram, então, para os reis falidos e tentaram comprar títulos de nobreza. E compraram, a peso de ouro. No entanto, os nobres não reconheciam estes como iguais, apesar de terem comprado títulos de nobreza. Eles diziam que eram camponeses com moedas, que usaram as moedas para comprar títulos de nobreza e que disto nada valiam. Então, por mais que os burgueses tentassem se tornar nobres, as relações sanguíneas, a imobilidade social característica da Idade Média, impedia que isso se concretizasse. E, desta forma, os nossos amigos nobres viam sempre os camponeses como inferiores e causavam cada vez mais prejuízos nos coitados dos burgueses, saqueando esses da maneira que bem queriam. Os burgueses não tinham força para se entrepor aos nobres, principalmente numa sociedade que valorizava os nobres
e desprezava os burgueses, apesar de sua riqueza. Nós devemos lembrar que até mesmo a igreja acusava os nossos amigos burgueses do pecado da usura, que é aquela pessoa que enriquece sem esforço próprio, aproveitando a necessidade de um terceiro. O que a igreja queria dizer com isso? Principalmente os banqueiros, eles enriqueciam emprestando dinheiro, ou seja, enriqueciam em cima da necessidade do seu próximo. Isto era visto pela igreja da época como um grave pecado, que é o pecado da usura. Aquele que enriquece sem o suor do próprio corpo, sem esforço próprio, mas se valendo da necessidade de um terceiro, se valendo da necessidade do seu irmão. Então observa como a classe burguesa ela tem o poder econômico, mas não tem o poder social. Não tem privilégios sociais, não tem distinção religiosa. Pelo contrário, ela é perseguida e saqueada pelos nobres e desprezada pela igreja. Então os nobres perseguem, saqueiam os nossos amigos burgueses, a igreja os despreza. A solução que os burgueses acabam por encontrar é fortalecer a figura real, em troca pedir que este rei impeça os constantes abusos realizados pelos nobres em relação aos burgueses. Bom, vamos relembrar aqui, a gente não pode esquecer que os reis dependiam totalmente dos senhores feudais, dos cavaleiros. Mas esses cavaleiros, na época, em boa parte estavam falidos ou quase falidos. Logo, a oferta dos burgueses ao rei de literalmente bancá-los, de contratar exércitos mercenários para servi-los, de criar e pagar um corpo burocrático para representá-los, de transformar os seus castelos em verdadeiras fortalezas, foi aceito com extrema facilidade pelos reis. Mas havia um problema. Durante muito tempo, a autoridade do rei foi substituída pela dependência em relação aos senhores feudais. Como fazer com que os senhores feudais voltassem a obedecer ao rei e respeitar a sua autoridade sem contestação? O que impediria os senhores feudais, mesmo enfraquecidos, de se unirem e se revoltarem e combater de forma militar as forças reais e retirar o rei do poder e voltar a massacrar os burgueses? O que os impediria? A solução que os burgueses encontraram foi a igreja. A gente não pode esquecer que na sociedade feudal a igreja tem grande influência. A sociedade feudal é profundamente dependente da igreja, afinal, era a única instituição realmente organizada na Idade Média e por isso se tornou a instituição mais importante da Idade Média. Então os burgueses vão convencer a igreja, em troca de favores financeiros, a propagar a chamada teoria do direito divino. Essa teoria do direito divino dizia que os reis são escolhidos por Deus. Por esse motivo, contestar a vontade dos reis é contestar a vontade de Deus. Os reis, por esse motivo, não devem satisfação dos seus atos a nenhum homem, mas apenas a Deus. Com os recursos financeiros dos burgueses, somados ao apoio da igreja e o empobrecimento crescente dos nobres, se amplia e se consolida cada vez mais o poder absoluto dos reis. Apesar do apoio dos burgueses, os reis absolutistas continuavam privilegiando os nobres e o clero, pois viam nos nobres e clero iguais, e por serem iguais eram os únicos que poderiam colocar em risco a manutenção dos seus tronos, porque era impensável para um rei um golpe por parte de um não nobre, por parte de um burguês, por exemplo, porque ele sabia que a própria sociedade feudal não aceitaria que um não nobre assumisse um trono. Então os burgueses não eram vistos como risco para o trono dos nobres, para o trono dos reis feudais. No entanto, os nobres e o clero, sim. O clero tinha grande influência, poderia derrubar um rei e colocar outro no seu lugar. E os nobres eram nobres, ou seja, eram iguais ao rei. E eles poderiam fazer revoltas para derrubá-lo. Por isso que a teoria do direito divino foi tão importante e segurou as pontas por um bom tempo. Mas os reis, eles, sabendo que
estavam ameaçados ou poderiam ser ameaçados por esses dois grupos, nobres e igreja, eles começaram a privilegiar os nobres e o clero. Eles bancavam os custos dos nobres, né, cada vez mais, levavam esses nobres para morar nos seus castelos, os nobres começavam a fazer parte de uma corte, esses nobres recebiam poupudas pensões mensais para fazer parte dessa corte, não trabalhavam, não faziam absolutamente nada, viviam em festas, banquetes, caçadas, né, promovidas pelo rei. A igreja era completamente tutelada pelos reis. O dízimo era cobrado junto com os tributos, o que garantia a manutenção de boa parte de renda da igreja. E ser do clero era ter distinção, tanto com os nobres, quanto com a plebe, quanto os não nobres, né? E os que não eram da nobreza nem do clero? Bom, esses aí bancavam os luxos dos nobres e do clero. Os reis cobravam impostos cada vez mais elevados dos burgueses e do resto da população. Mas os reis, eles cumpriram o que prometeram aos burgueses. Eles impediam os nobres de saquear os burgueses, ou seja, impediam que os nobres atrapalhassem o trabalho dos burgueses. Ok? Bom, gente, aí nós temos a figura de um rei absolutista, mais precisamente Luís XIV, o rei Sol, o rei francês, o maior símbolo do absolutismo. Gente, aqui encerramos nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem rever essa aula quantas vezes vocês vierem a desejar. Também podem me enviar dúvidas pela plataforma. Lembrando sempre que vocês podem pausar essa apresentação da maneira que quiserem para realizar anotações, para rever pontos que julguem necessário e que devam ter uma apreciação mais minuciosa. Agradeço a todos